Olá, que bom te ver por aqui novamente. Seja bem-vindo a mais um Toque de Esperança. Toda quarta-feira, uma mensagem de esperança para a sua vida, para o seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clique aí abaixo no botãozinho inscreva-se. Toque no sininho para ativar as nossas notificações. Sempre que entrar um vídeo novo no canal, um conteúdo novo, você será avisado. E nos ajude também dando um joinha aí. Curte o nosso vídeo, dessa forma o YouTube vai deixar os nossos vídeos mais relevantes e com isso essa mensagem de esperança será espalhada para o maior número de pessoas. Hoje, nesse vídeo, vamos falar sobre preocupação. Vamos entender essa palavrinha aí que às vezes fica rondando a nossa mente e a nossa vida, tá bom? Então vamos para o vídeo. No Toque de Esperança de hoje, eu quero iniciar lendo junto com vocês Salmo 55, versículo 22. Então, se você está aí com a sua Bíblia, abra junto comigo no livro de Salmos, capítulo 55, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. É interessante que a preocupação nada mais é do que um sentimento de inquietação, de perturbação, de temor por algo que de repente pode ser fruto da nossa imaginação, por algo que ainda não aconteceu e está relacionado aos nossos pensamentos. Está relacionado a pensamentos que geralmente são pensamentos negativos. São pensamentos de incapacidade, são pensamentos de falta de fé e são pensamentos em coisas que podem acontecer ou não. Preocupação é um sofrimento antecipado por algo que a gente ainda não tem certeza se vai concretizar, se não vai, se vai ter solução, se não vai ter solução. A preocupação é uma pré-ação de pensamento. Isso às vezes vai tomando conta, vai criando um volume na nossa vida e nos deixa inquietos, nos deixa tensos e principalmente nos faz perder a fé em um Deus que tudo pode e que tudo faz. Precisamos entender que problemas, dificuldades, desertos fazem parte da vida. O próprio Jesus nos alertou. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, é um versículo muito conhecido de todos nós, mas não basta a gente ler esse versículo. Precisamos viver esse versículo, experimentar na nossa vida esse versículo. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, palavras de Jesus, para que em mim, nele, no Senhor Jesus, tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas o versículo não acaba aí. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante que nesse versículo, antes de Jesus dizer que no mundo teremos aflições, ele diz: tenho-vos dito isso, para que de mim, em mim, através de mim, de quem? De Jesus, são palavras de Jesus, tenhais paz. Ou seja, independente do que esteja acontecendo na sua vida, tenha paz em Cristo, tenha paz em Jesus. No mundo a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter problemas, a gente vai ter incertezas, a gente vai ter medos. Isso é natural. Isso é natural. Não é porque nos tornamos cristãos que teremos uma vida 100% tranquila. No mundo teremos aflições, mas o Senhor deixa bem claro que a paz está nele.
a paz vem através dele e que com isso tenhamos bom ânimo, que esse mundo que estamos vivendo já foi vencido por ele. Glória a Deus por isso. Então isso é uma certeza que a gente tem que ter. No mundo teremos aflições, aflições que vão nos trazer preocupações, vão nos trazer desânimo, né? Vai trazer tensão para a nossa vida, angústia, isso é uma coisa natural. Agora, a forma que encaramos isso é que muda toda a história da nossa vida. Como encaramos os problemas, como encaramos as preocupações. É interessante observar que tudo aquilo que a gente foca cresce. Quando pensamos demais no problema, quando focamos demais no problema, ele se torna muito maior do que ele é. Muito maior do que ele é. Porque focamos nele. Tudo aquilo que a gente foca tende a crescer. Então eu te desafio, mesmo diante dos problemas que você possa estar vivendo na sua vida, como eu enfrento os meus, foca em Deus. Foca nessa paz que vem de Cristo. E focando nele, isso vai criar uma proporção na sua vida, porque tudo que a gente foca cresce. Então, se focarmos em Deus, se focarmos nessa paz, isso vai transbordar na nossa vida. E vamos começar a olhar os nossos problemas numa outra perspectiva. E que perspectivas são essas? Eu coloquei aqui algumas importantes. Devemos aproveitar os problemas da vida e encarar os problemas da vida como oportunidades. E eu separei aqui algumas. Primeiro, oportunidades de focarmos em Deus. Então, quando você enfrentar um desafio, continue olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Tudo é por Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Foque nele. Focando em Deus, você vai enxergar o seu problema da forma que ele realmente é, do tamanho que ele realmente é. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro agora do autor, mas a frase diz o seguinte: não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema, para os seus desafios, para as suas dificuldades, o tamanho do seu Deus. Então foque em Deus. Outra oportunidade é a oportunidade diante dos problemas, temos a oportunidade de meditarmos na palavra de Deus e nela encontraremos respostas para as nossas preocupações. Na palavra de Deus nós temos ali uma verdade, um guia, uma bússola, respostas para o nosso dia a dia, para os nossos desafios, para os nossos problemas. Se você estiver enfrentando algum problema, seja ele de qual natureza for, vá na palavra de Deus, eu tenho certeza absoluta, porque eu vivo isso, eu experimento isso. Olhe para a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e lá você encontrará respostas de como enfrentar esse problema, de como resolver esse problema, de como passar por esse problema. Mesmo com as preocupações, mesmo com as tensões, mesmo com angústia, olhando para a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e praticando a palavra de Deus, você enfrentará esse problema com paz, com tranquilidade. E eu tenho certeza que ao passar por isso, você vai dizer, só podia ter sido Deus. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Então, aproveite os problemas da vida como uma oportunidade de meditar, se aprofundar na palavra de Deus. E outra oportunidade que devemos enxergar diante dos problemas é que os nossos problemas podem se tornar uma oração de busca a Deus. O fato é que quando está tudo bem,
quando está tudo caminhando tranquilamente, esquecemos de Deus. Esquecemos de Deus. Esquecemos que Deus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando Ele fala todos os dias, são nos dias felizes, alegres. Seja grato a Deus. Nos dias de dificuldade, de problema, de lutas, seja grato a Deus e procure nele, procure em sua palavra como enfrentar esses problemas. E pegue esses problemas como oportunidade de focar em Deus, de meditar na sua palavra. E faça desse seu problema uma oração de busca ao Senhor. Amém? Então essas são as oportunidades que os problemas da vida devem gerar na nossa vida. Em vez de gerar angústia, tristeza, medo, sofrimento, que gere oportunidades. Oportunidade de focarmos mais em Deus, de procurarmos mais Deus através da oração e de meditar na sua palavra. Quando nos preocupamos, na verdade, estamos reconhecendo uma realidade de que não somos suficientes para resolver as exigências e demandas desse problema. E que precisamos de alguém soberano, poderoso, que não conseguiremos viver as demandas da vida, solucionar as demandas da vida pelas nossas próprias forças. Então, quando estamos preocupados, precisamos entender que essa preocupação deve nos mostrar que somos incapazes de solucionar as demandas da vida sozinhos. Não temos força suficiente em nós para resolver as demandas da vida. Então, neste momento, devemos lembrar de algumas verdades sobre Deus. Diante do problema, devemos trazer à memória, lembrar de algumas verdades de Deus. E eu separei aqui 3 verdades que podem nos ajudar a encarar os problemas de outra forma, a transformar esses problemas em oportunidades. Primeiro, Deus está em todo lugar. Não importa onde você está, não importa a dificuldade que você esteja vivendo, não importa nada. Onde você estiver, ali está o Senhor. Independente das circunstâncias, ali está o Senhor. Veja o que está escrito no Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Um dos atributos de Deus é a onipresença. Ele está em todo lugar. Não importa onde você estiver, ali está o Senhor. Não importa como você está, ali está o Senhor. Não importa o tipo de problema que você está enfrentando, ali está o Senhor. Amém? Então isso é uma verdade que devemos lembrar na hora da dificuldade, na hora da preocupação. Segunda verdade, Deus sabe de todas as coisas. Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Vamos ler o que está escrito em Salmo 33, versículo 13 e 14. Salmo 33, versículo 13 e 14. Diz assim: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Olha que maravilhoso isso, que segurança isso nos dá. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Olha que maravilha isso. Ele sabe dos nossos medos,
Ele sabe de tudo aquilo que sentimos. Ele sabe daquilo que nos assusta, que nos causa medo. Quanto mais nos preocupamos, nos tornamos mais incrédulos dessa verdade de Deus. Ignoramos que Deus sabe de todas as coisas. Às vezes, no meio do problema, perguntamos: onde está Deus? E vimos, a primeira verdade é que Deus está em todo lugar. E a segunda, Ele sabe daquilo que estamos enfrentando. Ele sabe daquilo que estamos passando. Ele sabe de todas as coisas. Descansa nessa verdade sobre Deus. Ele sabe de todas as coisas. E no momento certo, na hora certa, Ele vai agir ao nosso favor. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, é uma certeza. E que esse meu Redentor está em todo lugar e sabe de todas as coisas. E a terceira verdade que eu quero deixar aqui sobre Deus é que Deus é todo-poderoso. Todo poder pertence a Ele. Veja o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus por isso. Guarda isso no seu coração, experimenta essa verdade sobre Deus, que Deus é todo-poderoso. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível. Não conseguiremos resolver as demandas da nossa vida, como eu falei, com as nossas próprias forças. É impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Aleluia por isso. Jesus tem um poder para mudar qualquer situação, qualquer que seja. Qualquer que seja. Jesus faz a nossa preocupação, os nossos problemas, os nossos desafios virarem testemunho. Creia nisso. Através do seu poder, Jesus faz todas essas nossas lutas, desafios, demandas da vida virarem testemunho para a honra e glória do seu nome. A morte é o fim dessa vida nossa. E é impossível para o homem reverter isso. Mas na palavra de Deus vimos que Jesus ressuscitou Lázaro. E diante da morte, Jesus venceu. Ele mesmo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo. A morte foi vencida. A morte, que era o limite, que era o ponto final da vida humana, foi vencida pelo poder de Deus. E a palavra nos diz que esse mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo habita em nós. Habita em nós. Que possamos experimentar essas verdades e, diante da preocupação, possamos encontrar oportunidades de se achegar ao Senhor, de meditar na sua palavra, de buscá-lo em oração. Faça dos seus problemas uma grande oportunidade de estar perto daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Amém? Eu quero finalizar esse vídeo de hoje, essa mensagem de hoje, lendo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. É um versículo muito conhecido de todos nós, mas precisamos ler, viver e experimentar o que está escrito nesse versículo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, todos os seus anseios,
todas as demandas da sua vida, lancem sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de nós. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus nos ama. Deus nos quer bem. Deus nos quer felizes. Deus nos quer prósperos. Deus nos quer vitoriosos. A nossa vitória, ela só existe dentro da dependência de Deus. Só temos vitória na dependência do Senhor. Dependa do Senhor todos os dias da sua vida. Amém? Que essa palavra sobre preocupação possa gerar em você esperança. Aproveite essa preocupação que de repente está afligindo a sua vida como oportunidade de estar no Senhor e deixa que o Senhor conduza a sua vida. Conduza a sua vida. Porque a vontade do Senhor é perfeita. A vontade do Senhor é perfeita. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter aí um dia maravilhoso na presença de Deus, que os seus dias, mesmo diante dos desafios e das preocupações, seja um dia de paz, de tranquilidade, que só pode ser através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima quarta-feira em mais um Toque de Esperança. Até lá!